Vamos abrir a palavra de Deus. Todos abriram em Neemias, capítulo 1. Eu quero ler com vocês nessa noite dos versos 4 a 11. Neemias, capítulo 1, versos 4 até o 11. Todos acharam aí? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido pecado contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder, com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que te agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê a este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Senhor Jesus, essa é uma palavra de suma importância para nós. E a minha oração durante todos esses dias é que tu levantes homens e mulheres aqui, intercessores, homens e pessoas que se importem com a causa de outras pessoas, e que o Senhor, por favor, abra os nossos olhos, abra o nosso coração para que entendamos aquilo que tu has de falar, e a partir daí tomemos uma decisão a favor de ti e do teu reino. Eu oro e te dou graças em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu tenho, nesses dias que estou em casa, escrevendo muitas coisas. Eu disse ao pastor Eloy, alguns dias atrás, que eu estou escrevendo todo o livro de Neemias. Eu estou expondo todo ele. E dos versos 1 ao 3, e entrando no 4, que não lemos, o texto fala de Neemias como consolador. E como consolador, Neemias viveu perto das pessoas, mas como intercessor, ele viveu perto de Deus. Neemias era, acima de tudo, um homem de oração. Neemias sempre foi muito ocupado, muito, mas não tão ocupado a ponto de não ter tempo para Deus. Se Neemias não fosse um homem de oração, o futuro de Jerusalém teria sido outro. A força da oração é maior do que qualquer combinação de todos os esforços da terra, porque a oração move o céu, ela aciona o braço onipotente de Deus e desencadeia grandes intervenções de Deus na história. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Deus trabalha. Neemias começa o seu ministério orando, e sua oração é uma das mais significativas da Bíblia, porque vemos nela elementos da adoração, da petição,
da confissão e da intercessão. Nós vamos ver esses 4 elementos nesses versos que lemos essa noite. Um intercessor é alguém que se levanta diante do trono de Deus, ou a favor de alguém, ou de uma causa. Há 7 lições nesse texto, e escuta em nome de Jesus o teu Deus falar. Escute. A primeira que eu aprendo aqui no texto, está no verso 4 que lemos, é que um intercessor é alguém que sente o fardo pesado dos outros sobre si. Um intercessor, escuta, irmão, ele torna-se responsável diante do conhecimento de uma necessidade. O conhecimento de um problema nos responsabiliza diante de Deus e diante dos homens. O conhecimento dos problemas do seu povo levou Neemias a orar a respeito do assunto. Um intercessor sente a dor dos outros em sua própria pele. Por isso, você jamais verá um intercessor egoísta, jamais. Porque um egoísta jamais será um intercessor. E por quê? Porque ele só pensa nele, nas coisas dele, nas coisas da casa dele, nas suas coisas, nos seus filhos, nos seus projetos. Então o egoísta jamais será um intercessor. Jamais. Neemias chorou, lamentou, orou e jejuou durante 4 meses pela causa do seu povo. E sua oração foi persistente e fervorosa. Cyril Barker disse algo muito interessante, e eu quero dizer algo aqui do fundo do meu coração para vocês. Deus tem falado muito comigo em Neemias, para a liderança. Cyril Barker diz algo muito lindo, que um líder sábio coloca bem alto em sua lista de prioridades o bem-estar daqueles com quem trabalha. Neemias fez isso. Ele se assegura que o problema dos seus liderados sejam resolvidos antes de cuidar dos seus próprios interesses. Esse foi Neemias. Ele estava mais interessado com a vida dos seus liderados do que com a própria vida dele. Montgomery diz que o início da liderança é uma luta pelos corações e pelas mentes dos homens. Que Deus nos ajude. O líder, ele conquista mentes e corações antes de reparar brechas primeiro. Você precisa conquistar pessoas antes de sair para fazer o que Deus lhe chamou a fazer. Neemias, ele sente o fardo pesado sobre si, de pessoas. Segundo, eu aprendo no verso 5, a primeira parte, que o intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. O intercessor, ele aproxima-se de Deus com um profundo senso de reverência. Neemias começa a sua oração adorando a Deus, dizendo no verso 5, a primeira parte: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Neemias entende algo que todo intercessor precisa entender: que Deus governa tudo. Deus está no controle de tudo. De tudo. Ele focaliza a sua atenção na grandeza de Deus antes de pensar na enormidade do seu problema. Um intercessor aproxima-se de Deus sabendo que para ele não há impossíveis. Não há impossíveis. Quanto maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. Menor
menor. A antítese é verdadeira. Quanto menos você conhece a Deus e mais distante você vive dele, maior será o seu problema. Por isso que Daniel 11:32 diz: o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Forte. Terceiro lugar que eu aprendo no texto é que um intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Verso 5, a segunda parte: que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Irmãos, o intercessor sabe de uma coisa: que Deus é fiel em sua aliança. Somos o povo de Deus. Ele firmou conosco uma aliança eterna de ser o nosso Deus e nós o seu povo. Um intercessor jamais, ele firma-se nos seus méritos, mas na fidelidade de Deus. Neemias diz algo: que guardas a aliança. Ele firma-se na fidelidade de Deus. Quanto mais teologia você conhece, mais comprometido com a oração você deve ser. Porque você entende que Deus é fiel em sua aliança. Irmãos, Deus continua fiel. E Neemias se firma na fidelidade, na aliança de Deus e diz: aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. O intercessor sempre olha quem Deus é. Ele é fiel. Ele é fiel. Deus é fiel. Neemias ora assim. Quarto lugar: o intercessor é alguém que importuna Deus com súplicas. Olha o verso 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço em tua presença. Quando, irmãos? Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. O intercessor não descansa e nem dá descanso a Deus. Esse é o intercessor. Ele não para, ele não desiste, ele não para. Neemias foi incansável em sua importunação. Ele orou continuamente, ele orou constantemente, com perseverança. Muitas vezes começamos a interceder por uma causa e logo a abandonamos, bem rápido, com muita rapidez, muito rápido. Neemias orou 120 dias, com jejum e com choro, dia e noite, noite e dia, dia e noite. Aí nós entendemos 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E o que é orar sem cessar? Não é orar continuamente, mas ir a Deus constantemente, constantemente, constantemente. Você lê Daniel capítulo 6, e Daniel já no capítulo 6 era governador de 3 províncias. E diz Daniel 6,10 que Daniel orava 3 vezes ao dia, como costumava fazer. A verdadeira intercessão é uma atividade que exige muito de nós, muito, mas muito. John Bunyan disse algo muito poderoso: na oração é melhor ter ânimo sem palavras do que palavras sem ânimo. Ore, ore, ore. Quando todos desistirem, ore. Quando todos pararem, ore. Neemias orou 120 dias com muito choro e com jejum. O intercessor, ele importuna Deus dia e noite, dia e noite, dia e noite. Ele não para. Quinto lugar:
Um intercessor é alguém, primeiro, que reconhece os seus pecados, segundo, os do povo, e terceiro, os confessa. Esse ponto é muito interessante, porque é o âmago, é o centro da intercessão de Neemias. E aqui eu aprendo 3 verdades. A primeira está no verso 6, a segunda parte: um intercessor tem consciência das causas da derrota do povo. Olha o verso 6: e faço confissão pelos pecados. O pecado foi a causa do cativeiro. Deus entregou o povo nas mãos do rei da Babilônia. O pecado foi a causa da miséria dos que voltaram da Babilônia, voltaram do cativeiro. Irmãos, e hoje o pecado produz fracasso, derrota, vergonha e opróbrio. Continua. A história está repleta de homens, que colheram frutos amargos como consequência de seus pecados. O primeiro está em Josué 7:25. Diz que Acã foi apedrejado com sua família por causa do pecado. 1 Samuel 4:17. Ofni e Finéias morreram e levaram à morte mais de 30.000 homens. 30.000 homens. Segundo Samuel capítulo 13, diz que Davi trouxe a espada sobre a sua casa e os seus filhos morreram por causa de uma brincadeira de Davi com Batseba. Em 2 Samuel capítulo 11, um intercessor sabe que o pecado traz rupturas, o pecado traz consequências amargas e danosas. Segundo, é que o intercessor identifica-se com o pecado do povo. Isso aqui é maravilhoso. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. O que eu acho maravilhoso aqui é que Neemias não ficou culpando o povo, mas identificou-se com ele. Irmãos, um intercessor nunca será um acusador. Nunca. Ele jamais aponta o dedo para os outros, jamais. Antes, levanta as mãos ao céu com fervente oração. Um intercessor tem empatia com aqueles que estão em queda e em fracasso. Neemias olhou para o povo caído e disse: Deus, eu e a minha casa também pecamos. A semelhança da mulher sirofenícia em Mateus 15:22, que a sua filha estava na cama deitada, cheia de demônios, e ela diz: tem compaixão de mim. Isso é pôr na dor do outro, é sentir a dor do outro, isso é empatia. Neemias teve um intercessor, identifica-se com os pecados do povo. E terceiro, um intercessor faz confissões específicas. Olha o verso 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Irmão, o que eu acho mais maravilhoso é que Neemias dá nome aos bois. Eu não sei se você prestou atenção aí. Ele diz: primeiro, temos procedido corruptamente, ou seja, eram corruptos. Segundo, não temos guardado os mandamentos. Terceiro, nem os estatutos. E quarto, e nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Amado, aqui há um negócio muito forte, e entenda por favor. Muitas confissões hoje são genéricas e inespecíficas. Por isso, sem convicção de pecado e sem quebrantamento, eu vou explicar para você entender português bem claro. Você está em pecado, você caiu, e aí você vem nas reuniões de segunda-feira na igreja e você diz assim para o teu Deus que te ouve: Deus, perdoa os meus pecados. Não, Deus quer ouvir nomes. Quais são?
Deus, eu caí. Quais são os nomes dos pecados? Deus quer ouvir. Deus quer ouvir o nome do pecado. Ele quer ouvir nomes. Deus, perdoa os meus pecados. Quase que ele olha para você e disse assim: quais? Quais pecados? Quais? Neemias deu nome. Neemias foi específico. Para que a oração tenha efeito, ela precisa ser acompanhada de confissão. Você precisa confessar os seus pecados, diz Deus. Não venha com esse negócio de esconde-esconde com Deus, que não funciona. Não funciona. Diga a Deus: eu caí em adultério, me perdoa. Deus, eu caí no quê? Eu fumei, eu bebi, eu roubei. Deus quer ouvir nomes. Dê nomes. Provérbios 28:13 diz que o que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Agora olha que forte. O pecado escondido é pior que o pecado revelado. É pior. Deus quer ouvir nomes. Tudo bem? Sexto lugar, o intercessor é alguém que se estriba nas promessas da palavra de Deus. Neemias, eu amo esse homem. A base de Neemias não estão em coisas, mas nas promessas que Deus já havia feito. Irmãos, isso é tão maravilhoso, porque palavra de Deus e oração andam de mãos dadas. Um intercessor precisa conhecer a Escritura. Ele precisa. É o combustível da palavra que alimenta o ministério da intercessão. É o combustível mor. E 4 verdades aqui. Rapaz, eu estou cheio de Deus, estou quase voando. Eu não sei vocês, mas eu estou daquele jeito. Vocês estão bem quietos aí, é normal. Mas eu estou, rapaz. Olha a primeira. Um intercessor sabe que Deus tem zelo no cumprimento de sua palavra. Verso 8. Lembra-te. Olha o que o moço fala para Deus. Rapaz, eu entro em crise. Olha o que ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo. Neemias começou a oração a Deus dizendo: lembra-te. Amado, a memória de Deus é infalível, pois Ele é onisciente. Mas Deus ama ser lembrado de suas promessas. Ele disse: lembra-te. Lembra-te. Você pode lembrar a Deus nessa noite e dizer para Deus: Deus, lembra-te, lembra-te. Deus quer ser lembrado das promessas. Lembra-te. Rapaz, que oração ousada, um homem dizer para o Criador do universo: lembra-te. Lembra-te. Você já pensou você fazer uma oração dessas? Escrever no cânon. Aqui não existia cânon bíblico ainda. E ele vai a Deus. Rapaz, que homem, que moço ousado esse Neemias. Ele vai orar a Deus e diz: Criador dos céus, da terra, dos mares, lembra-te, lembra-te. Irmãos, Deus ama ser lembrado daquilo que Ele tem para você. Ele ama ouvir. Lembra-te.
Quem ora com base na palavra, ora segundo a vontade de Deus. É daí que nós entendemos João 15:7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O intercessor, ele está cheio da palavra, cheio. Segundo, o intercessor compreende que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência. Verso 8, a segunda parte: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Deus prometeu bênçãos e alertou acerca da maldição causada pela desobediência. O povo de Israel desobedeceu e sofreu nas mãos do inimigo. A dispersão e o cativeiro foram juízos de Deus contra o seu próprio povo. Eles não ouviram, eles se rebelaram, e Deus diz: eu vou dispersar vocês, eu vou mandar vocês cativos por 70 anos. 70. O pecado sempre dispersa, já notou? O pecado sempre espalha, em vez de ajuntar. Irmãos, nada mudou. Você vê que uma pessoa em pecado, pastor Claudemir, em vez de ela correr para Deus, ela corre de Deus. Em vez de ela abraçá-lo, ela repudia o seu Criador. Nada mudou. Terceiro, agora escuta, olha o verso 9. Um intercessor compreende que o arrependimento sempre redunda em restauração. Rapaz, mas, olha o mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e o cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, aqueles que o próprio Deus havia dispersado, olha o que ele diz agora: eu os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Irmãos, que coisa maravilhosa! Deus é compassivo, Ele é o Deus de toda graça, aquele que restaura o caído e não rejeita o coração quebrantado. Neemias sabe que se o povo se arrepender, virá um tempo de renovo e de novo, e de refrigério, Irmãos, que oração poderosa. Neemias diz: voltem, Deus, Tu és compassivo, o Senhor é compassivo, ainda que o pródigo vá embora, ainda que ele dê as costas para o Senhor, como nós demos. Olha a oração de Neemias: se eles retrocederem e voltarem, Tu os recebe de novo. Irmãos, não existe ninguém irrecuperável para Jesus. Não há pecador irrecuperável para Jesus. Ele pode viver uma vida caída, mas se ele se virar para a luz, Deus o abraça de novo e de novo. De novo. Segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Eu, diz Deus, saro você de novo. 1 João 1,9 diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Toda! Essa é a confiança do intercessor. Essa, o conhecimento do caráter misericordioso de Deus. Irmãos, talvez algumas pessoas, ao voltarem, talvez nós possamos até não perdoar essas pessoas, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus perdoa.
Ele restaura, Ele põe de novo, Ele levanta, Ele pega nas mãos e diz: eu te ajudo, eu te levanto e eu te sustento com a minha destra de justiça. Quarto, olha o verso 10. Eita Deus! O intercessor compreende que o Deus da aliança pode, pela volta do povo de Deus, recomeçar. Olha o que Neemias diz no 10. Estes quem? Os caídos, os que estão distantes de Deus, aqueles que haviam transgredido com a lei de Deus, estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Irmão, Neemias ora fundamentado na perseverança e no amor de Deus pelo seu próprio povo. Aquele que está caído hoje à noite ainda é alvo do amor de Deus. Neemias ora com base não nos homens, mas com base no amor do Deus dos homens. Deus, eles são ainda teus servos, e o povo que tiraste do Egito em Êxodo 14, a partir do verso 25, Deus os livrou e o resgatou com mão forte. Não iria então em sua fidelidade ajudá-los a reconstruir a cidade? Ah, irmãos, olha a oração do moço. Deus, o Senhor os tirou do Egito, não levantaria o Senhor pessoas para me ajudar a reconstruir os muros? Segundo Timóteo 2,13 diz: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, Deus é fiel, Deus continua sendo fiel. Neemias confiava que Deus levantaria pessoas para restaurar aquilo que precisava ser restaurado. E eu quero profetizar aqui para a nossa igreja: Deus há de levantar pessoas, Deus há de levantar novas pessoas, pessoas novas hão de chegar, e tudo será acrescentado, todas as brechas serão fechadas, todas, e Deus enviará novas pessoas, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da nossa vida, Ele levanta pessoas, Ele atrai pessoas, Ele é Deus. Ele é Deus. Vocês têm visto o que Deus tem feito aqui? Isso é só o começo, isso é só o início daquilo que Deus está fazendo, e Ele ainda há de fazer. Deus restaura. Se a sua vida está em ruínas essa noite, Ele pode colocá-lo de novo de pé e dizer para você: caminhe de novo, caminhe, faça o que eu lhe mandei fazer, caminhe. Último lugar, verso 11. O intercessor é alguém que associa devoção e ação. Olha o 11. Ah, Senhor. Isso é uma loucura. Olha a oração dele de novo. Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos. Meu irmão, ao que ele fala para Deus. Estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Essa é a devoção. Agora a ação vem na segunda parte. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê
perante este homem. Que homem? O rei da terra. Um intercessor ora e age. Você nunca verá um intercessor parado. Ele ora e ele age. Ele ora e ele faz. Neemias orou, jejuou e lamentou e chorou por 120 dias. Você já fez um jejum assim alguma vez? Você já chorou por 120 dias pelos seus filhos? Já fez esse jejum alguma vez? Você já jejuou por 120 dias para você ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você já jejuou por 120 dias para você ter um encontro real com Cristo e viver uma vida santa, uma vida plena? Você já jejuou por 120 dias para o seu cônjuge estar aqui? Esse intercessor chamado Neemias orou, chorou, jejuou e lamentou por 120 dias. Ele colocou essa causa diante de Deus, mas também colocou a mesma causa diante do rei. Agora escuta, a oração não é um substituto para o trabalho, ela é maior que o trabalho. Vocês não entenderam, eu vou repetir. A repetição é pedagógica. A oração não é um substituto para aquilo que você precisa fazer. A oração é maior do que aquilo que você precisa fazer. Neemias ora e toma algumas medidas práticas. Ele vai ao rei, informa-o sobre a condição do seu povo, faz pedidos, pede cartas, verifica o problema, mobiliza o povo e triunfa sobre as dificuldades e oposição. Neemias compreende que o maior rei da terra está sobre a autoridade e o poder do Rei dos Reis. Olha o que esse homem entende. Neemias compreende que o mais poderoso monarca da terra é apenas um homem. Ele é um homem. Então Neemias vai, André, ao Deus dos homens primeiro. Ele vai a quem resolve, Eliane, primeiro. Irmão, que coisa linda. Ele vai a quem resolve primeiro. Ele sabe que só Deus pode inclinar o coração do rei a atender seu pedido. Então ele vai a Deus antes de ir aos homens. Ele vai antes, que coisa linda, vá antes de resolver problemas, de falar com pessoas, vá ao teu Deus antes. Antes. Neemias conjuga oração com ação. Oração com ação. Queridos, pela oração de Neemias, foram levantados os muros e a cidade reconstruída. Por quê? Porque o coração do rei se abriu. Escuta, o coração do rei ainda se abre quando Deus quer. O coração dela se abre quando Deus quer. Ei, nós não dependemos do Bolsonaro. Nós não dependemos do Banco Itaú.
Nós não dependemos dos homens, nós dependemos do Deus de todos os homens. Irmãos, Deus ainda faz, e por meio da oração, você crê nisso? Pela oração de Neemias, um obstáculo aparentemente intransponível foi reduzido a proporções domináveis. O coração do rei se abriu e tudo foi construído. Agora escute: tudo começou com um homem que se importou. Tudo começou com um homem que se importou. Tudo. Gênesis 18 e 19. Abraão se importou e salvou Ló de Sodoma. Êxodo 5, Moisés se importou e livrou o povo hebreu do Egito. Segundo Samuel 19, Davi se importou e conduziu a nação e o reino de volta ao Senhor. Esther capítulo 4, Esther se importou e arriscou sua vida para salvar a nação do genocídio. Jesus se importou e morreu na cruz por um mundo perdido. Deus ainda está procurando pessoas que se importem, pessoas como Neemias, que se importam o suficiente para querer saber os fatos, para chorar sobre as necessidades, orar pedindo a ajuda de Deus, e então se dispor a fazer o que é necessário. Que coisa gloriosa, irmão! Deus continua procurando pessoas que se importam. Pessoas que se importam com a vida do outro, pessoas que se importam com o caos do outro, pessoas que se importem com a situação da igreja, com a situação do país, com a situação da cidade, pessoas que se importem. Deus procura, não apáticos, mas pessoas que se importam. Neemias se importou, irmãos, e a partir dele mudou o cenário e a história. Nós temos esse ditado popular mundano, que uma andorinha só não faz verão, faz sim. Mova-se, saia do seu lugar amado e faça aquilo que você precisa fazer. Uma andorinha só faz verão, sim. Faz sim. Faz sim. Amados, eu amo Isaías 6. Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e Deus começa a dialogar com Isaías. No verso 7, Deus diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sabe o que Isaías diz no verso 8? Eis-me aqui, envia-me. Amém. Quantas pessoas há aqui entre nós que se importam com aquilo que é necessário? Quantas pessoas há entre nós nessa noite que se importam com aquilo que tem importância? Quantos de nós se importam ao ver um
povo caído, uma família caída, um filho caído, um pai caído, um irmão caído, e não se importa. A oração abre os olhos para coisas antes não vistas. Agora escute, eu termino aqui. Nossas orações diárias diminuem as nossas preocupações diárias. Ore. Ore. Fale. Fale com Deus. Ainda que todos o abandonem. Ore. 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 Ore a Deus. Para de murmurar contra o seu marido em nome de Jesus, irmã. E ore, e ore, e ore. Pare de falar que ele é um satanás. E ore, e ore. Pare de praguejar contra ele. E ore. E ore. Fala assim: Senhor, meu marido é uma bênção. Senhor, minha filha é uma bênção. Ele é uma bênção. Ele é, e ela, e todos são. Eu encerro. Que essa passagem me fez lembrar, eu escrevi agora há pouco, que Hebreus 7:25, o nosso Salvador vive a interceder por nós. E mais, Romanos 8:26 diz que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantos há aqui que se importam? Eu vou repetir o que eu disse lá no início, lá no começo, e é para gravar. Você nunca verá um intercessor egoísta. Um egoísta nunca será um intercessor. Em nome de Jesus, ore pelos seus irmãos. Ore pelo seu amigo de escola. Ore por alguém que o cerca, para que a graça de Deus o alcance. Tudo começou com um homem, e pode começar com você esta noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós temos um pouco de tempo ainda, é 8:30 agora. Eu quero orar por você. Irmãos, esse texto é muito forte. É muito. Tem pessoas intercedendo no meio do culto, talvez você nem percebeu, mas estão. Esse é um ministério, um dos mais importantes da igreja. Intercessão. Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite. Escute o que eu vou lhe propor, o que Deus há de propor para você. Por favor, escute. Talvez você esteja vivendo num momento muito desafiador. Eu não gosto da palavra difícil, eu não gosto de usar a palavra difícil, mas desafiador sim. Talvez você esteja vivendo um momento desafiador na sua vida, e você entrou aqui nessa noite e você parou de orar, e Deus lhe lembra: quem mandou você parar? Ele já voltou? Ela já voltou? Então por que você parou de orar? Amado, Deus pode restaurar toda a sua família a partir de você.